diferença das pessoas que conseguem pagar as dívidas para as pessoas que não conseguem, normalmente é uma só. As pessoas que conseguem pagar as dívidas é porque pararam por um momento para estruturar e bolar um plano. E assim, consequentemente, conseguir seguir esse plano. Um plano que vai evitar que elas falhem no meio do caminho. Já as pessoas que não conseguem pagar as dívidas, normalmente elas não querem parar o carro para trocar o pneu. Querem trocar o pneu com o carro andando. Só que com as dívidas, isso não adianta. Afinal, você vai demorar mais tempo e tempo com dívidas é juros abusivos no seu dinheiro, corroendo o seu dinheiro. Então a primeira coisa que você precisa parar e fazer é olhar a sua realidade financeira atual. Todo mundo no planeta Terra sabe que o básico das finanças é o que você ganha menos o que você gasta tem que ser igual a zero. Se você está no momento de dívida atualmente, é porque em algum momento da sua vida financeira essa conta não se fechou, essa conta ficou negativa. Seja por displicência sua, ou seja por uma emergência que aconteceu e você não tinha uma reserva, enfim, nesse momento não importa. É algo do passado, mas a gente precisa entender que em algum momento essa conta não fechou, pelo menos no zero. Então esse primeiro passo é um passo que vai exigir minimamente de um comprometimento seu. Se você está assistindo esse vídeo, eu imagino que você queira sair dessa dívida. Então você precisa se comprometer consigo mesmo. Você precisa, no mínimo, entender o que você ganha e o que você gasta. O beabá das finanças. Mas nesse momento, como você já está gastando muita energia com as dívidas, eu sei que isso é ruim, eu recomendo fortemente que você baixe um aplicativo e que você integre a sua conta bancária nesse aplicativo. O que é essas integrações bancárias que acontecem hoje nos aplicativos financeiros? Basicamente, você conecta o seu banco ao aplicativo e tudo que acontece na sua vida financeira vai cair naquele aplicativo. Ou seja, você não vai perder tempo lançando, você não vai perder tempo tendo que olhar extrato para pensar o que foi. Não, já vai cair direto ali. Você só vai ter que, no mínimo, categorizar. Aquele iFood foi supermercado, aquele iFood foi delivery, foi farmácia, enfim. Você vai ter que, no mínimo, fazer isso. Mas utilizar esses aplicativos vai começar a te dar esse panorama de como está a sua vida financeira e também vai exigir pouco esforço seu. Então, no momento de uma pessoa endividada, eu recomendo fortemente que faça isso. Mas aqui entra um ponto importante. O aplicativo vai sim já dar uma clareza, pelo menos se você não fizer absolutamente nada, você vai ver o que entrou e o que saiu, então você vai entender se está pelo menos no 0 a 0. Nesse momento é o que importa. Mas quando a gente começa a falar de dívidas, aquela continha, aquela fórmula que eu mostrei para você que a receita menos despesa tem que ser igual a zero, não funciona para endividados. Afinal, você tem uma variável a mais ali. A sua fórmula é receita menos despesa menos dívida tem que ser igual a zero. O que eu quero dizer com isso? Não adianta de nada você ganhar 10 mil reais e você gastar 10 mil reais. Você vai sempre deixar a sua dívida zerada. Ou seja, você nunca vai conseguir pagar a dívida. Você precisa, pelo menos, começar a ter uma pequena margem para destinar para as dívidas. Então, o que eu quero dizer com esse bloco e fechar isso aqui é: aproveita que você já baixou o aplicativo, você já integrou suas contas, você já tem todas as suas receitas, suas despesas e olhe para ele. Dá uma olhada para ver se você está gastando em excesso em lazer, se você tem assinaturas que você nem sabia que você tinha, se o seu banco está cobrando uma anuidade que você nunca contratou, mas está ali pagando. Enfim, dá uma olhar para você começar a tirar algumas coisas. Se você está no 0 a 0, que você fique positivo, porque é esse positivo que vai permitir que você comece a pagar suas dívidas com o plano que a gente vai ver agora. Com todas as suas finanças organizadas, ou pelo menos minimamente entendendo o que está acontecendo, chegou aos passos simples, que é literalmente começar a organizar as suas dívidas. Dependendo da situação que você está atualmente, você tem várias dívidas. Então você tem dívidas com parentes, empréstimos, parcelamento de cartões, lis do saldo bancário, enfim. Eu preciso que você literalmente compile todas essas dívidas, seja num caderno ou numa planilha para você conseguir visualizá-las de forma junta. E você vai precisar literalmente de só duas coisas. Seria importante você nomear qual que é aquela dívida, tipo, eu devo para tia, eu devo para o Banco Itaú, eu tenho um parcelamento no cartão do Nubank, enfim, nomeie para você entender onde está aquela dívida e qual que é o valor total daquela dívida. Sua tia te emprestou 2 mil reais, o Itaú tá num empréstimo de 20 mil, enfim. Você tem que ter literalmente nome e valor. É só isso. Aqui a gente só tem uma exceção se você já está em negociação em alguma dívida. Então você fez um empréstimo e parcelou em 5 vezes de R$ 1.000. Aí, se você já está negociado, seria muito importante você ter quantas parcelas você já pagou e quantas ainda faltam para pagar. Então, é um dado a mais ali se já estiver negociado. Se não tiver, nem se preocupa, nome e valor pronto. Agora que você pegou todas as suas dívidas, a gente chega num passo mais simples ainda, que é você escolher qual você vai pagar primeiro. Primeira coisa que você precisa excluir da sua cabeça é: não pague todas as dívidas juntas ao mesmo tempo.
por uma questão meramente comportamental. Imagine a seguinte situação, você tem 5 dívidas e você quer negociar todas elas juntas, compilar em uma coisa só, e tudo isso ficou 60 parcelas de R$ 3.500. Como eu mencionei um exemplo ali em cima, você é uma família que ganha 10 mil. 35% da sua renda vai ser 100% comprometida de uma forma inflexível por 5 anos por conta de dívida. Você imagina a angústia que você vai ficar por 5 anos da sua vida pagando algo que é muito pesado no seu bolso. Vai ser algo insustentável. Em algum momento, você não vai conseguir pagar uma parcela dessa dívida e você vai perder tudo. Tudo vai por água abaixo. Então, entenda de uma vez por todas. Pode dar uma angústia, pode ser ruim, mas você não vai pagar todas juntas. Você vai literalmente pagar uma de cada vez. Lembra que você compilou todas as suas dívidas, você colocou o nome e o valor de todas elas. Eu recomendaria que você pagasse da mais barata para mais cara. Não vou falar aqui de juros, você não tem que focar na que tem maior juros, você não tem que focar qual tá o nome sujo no Serasa, não. Você vai focar no menor para o maior. Você tem um empréstimo com a sua tia de R$ 500, é ela que você vai pagar primeiro. O porquê disso? Porque você vai sentir um avanço. Hoje você é uma pessoa com 5 dívidas. Você normalmente não vai falar, eu sou uma pessoa que tenho R$ 300.000 de dívida. Você se ancora normalmente na quantidade de dívidas que você tem. Então, se você for focar lá na dívida do Santander, que está R$ 200.000, você vai demorar 10 anos para pagar aquilo. Você vai ficar 10 anos com 5 dívidas no seu nome. Agora, se você foca primeiro para pagar a tia de R$ 500, você foca depois para pagar o Nubank de 2 mil, depois você foca no Itaú de 10 mil, você vai tendo um progresso. De pouco a pouco, você vai tendo poucas dívidas. E os juros nesse momento pouco importa, porque se a gente for depender dos juros do banco, meu amigo, você nunca vai pagar sua dívida. Os bancos, eles cobram juros abusivos, e a gente tem que entender como negociar aqueles juros com eles. Então, nesse momento, os juros realmente não importam. A gente vai focar literalmente do menor para o maior valor. E aqui, pessoal, a gente precisa entender que existem sim exceções. Poxa, imagina que você está com um parcelamento de 36 meses, você já pagou 33. Faltam 3 parcelas. Poxa, você não vai deixar de pagar essas 3 parcelas para pagar sua tia Ana. Você vai precisar entender o raciocínio aqui por trás, que é, eu quero que você tente pagar a maior quantidade de dívidas no menor tempo possível. Uma outra exceção, poxa, Kaique, eu tô num financiamento, não tô conseguindo pagar e eu vou deixar de pagar meu financiamento para negociar. Talvez não seja uma boa opção. Afinal, o financiamento é algo que você pode perder. Você pode ter pagado 10 anos da sua vida, você parar de pagar, não é mais seu. Então, é entender realmente o raciocínio por trás. Não se apegue 100% no exemplo que eu estou trazendo aqui. Mas agora vamos entrar no tópico que é muito importante. Beleza, eu entendi o raciocínio, preciso organizar as finanças, a gente precisa fazer um compilado, a gente precisa escolher qual que a gente vai atacar primeiro, mas como a gente vai atacar? Como que é isso na prática? Lembra que ali no seu orçamento, a gente tinha receita menos despesa menos dívidas tem que ser igual a zero. Digamos que o que você consegue hoje para arcar com as suas dívidas são R$ 300 por mês. É o que você consegue guardar todos os meses. Você vai literalmente guardar esse dinheiro e investir em algum lugar. Sim, eu sei, os juros das dívidas não vai combater os investimentos, mas não é esse o ponto aqui. Voltando àquele exemplo, imagina que você deve R$ 500 para a tia Ana. Você vai juntar R$ 300 no mês, no segundo mês você vai ter mais 300. Você juntou 600, você chega para sua tia e paga a dívida. Dívida 1 quitada. Próxima dívida, R$ 2.000 do Nubank. Você tinha agora R$ 100. Você precisa juntar 2.000. Então isso vai durar mais ou menos ali 6, 7 meses. Você vai juntando, deixa o Nubank corroer juros. Quando você tiver R$ 2.000, você vai chegar no Nubank e falar, ó, eu tenho esse dinheiro para pagar, você quer? Normalmente, ele não vai querer, porque se você tiver, por exemplo, um juros rotativo de cartão, sua dívida já vai estar em 30, 40, 50 mil reais. Só que aí, beleza, ele não quer, também. Eu estou com o dinheiro aqui, quando você quiser, estou aqui para você. No segundo mês, oferece de novo. No terceiro mês, oferece de novo. Essa negociação ativa, uma hora eles vão ceder. Uma coisa que a gente precisa deixar muito claro aqui, o Brasil está no maior nível de inadimplência da história. A gente está com mais de 80 milhões de pessoas devendo. Então, os bancos também têm medo de não receber esse dinheiro. Ou você pensa que ele fica emprestando dinheiro a rodo e, poxa, quem não me pagar tá tudo bem porque os outros compensam. Não é assim que funciona. Ele precisa desse dinheiro. Não é à toa que ele te cobra juros altos para isso. Então, conforme você vai se mostrando disposto e vai mostrando que você tem um dinheiro para pagar, ele vai ceder. Recentemente, com um dos meus clientes, ele devia para o Santander mais de 60 mil reais. Ele negociou a dívida por 10 mil, sendo que a dívida inicial dele era 18. O banco aceitou receber menos do que a dívida inicial. Já fazia meses que aquela dívida estava ali,
ela estava oferecendo dinheiro, o Santander não estava negando, chegou uma hora que algum gerente cedeu. É literalmente o que você vai fazer. Porque imagina só, você ter que lutar contra os juros do banco, você não vai conseguir. Então a estratégia base aqui é, vai juntando dinheiro por fora, vai investindo para esse dinheiro poder render e te ajudar um pouco, e você vai negociando ativamente. Ou até mesmo vai esperando promoções como do Serasa, sempre acontece. Recentemente, uma outra família que eu atendo pagou uma dívida do Nubank de 25 mil reais por 4 mil reais no Serasa. Pronto, nome limpo, nome quitado. Então você precisa ter o plano de ir juntando dinheiro para poder ter oportunidades. Às vezes a oportunidade chega, como no caso do meu cliente que o Serasa chegou, mas em muitos casos você vai ter que negociar ativamente com o banco. E um último ponto aqui, pessoal, que eu acho muito importante relatar sobre dívidas é, não recomendo que vocês foquem 100% na dívida. O que eu estou querendo dizer com isso? Muitas pessoas, quando escutam esse plano, ficam mega motivadas e começam a ter muito dinheiro para pagar dívida. Então, normalmente você gastava 10, a pessoa agora está gastando 6, 5, está fazendo uma vida completamente regrada para pagar dívida. Legal, as dívidas vão ser pagas rápidas. Mas tem um contraponto. Num curto prazo você não vai viver, basicamente, você vai sobreviver. E eu não acho isso saudável. Então, primeira coisa, você vai precisar reduzir custos, mas tome cuidado. Você tem que viver a vida, você tem que aproveitar. Segundo ponto aqui é, aquela fórmula receita menos despesa menos dívida tem que ser igual a zero? Se for possível, eu colocaria um I nessa fórmula, que é o I de investimento. Receita menos despesa menos investimento menos dívidas tem que ser igual a zero. Ah, mas Kaique, como assim? Eu estou endividado, eu ainda vou investir? Não faz o menor sentido. Faz se for um investimento numa reserva de emergência. O que eu já acompanhei aqui e pode acontecer com você é, você tá mega empolgadão, tá pagando todas as dívidas, tá conseguindo arcar com tudo, teve algum deslize, pneu do seu carro furou e você não tem dinheiro para nada, você não tem cartão de crédito, afinal você está endividado. O que você faz? Paga uma dívida. E o problema dessa recaída é desânimo total. Afinal, você estava pagando 3 dívidas, demorou 2 anos, conseguiu arcar com 3 dívidas. Em um deslize, pronto, uma dívida nova, você já voltou para trás. Então o que eu recomendo? Você fez todo um planejamento. Antes era 10 mil de receita, 10 mil de gasto era igual a zero. Você conseguiu reduzir ali para 10 mil de receita, 9 mil de gastos, 1.000 de dívida. Desses 1.000 da dívida, eu recomendaria fortemente que você colocaria 500 em investimentos e 500 em dívida. Porque assim você vai construindo sua reserva de emergência. Aconteceu algum imprevisto no meio do seu caminho, você vai ter uma reserva e você não vai ter que se endividar de novo. Acredite, essa recaída de ter que pegar uma nova dívida no meio de todo o plano é uma das piores coisas que podem acontecer. Então, recomendo fortemente que vocês criem uma reserva de emergência junto com isso. Coloque esse plano em prática, porque eu tenho certeza que você vai conseguir começar, pelo menos, a quitar suas dívidas em 6 meses. Isso é algo totalmente prático, totalmente usual e que funciona. Aqui nas famílias, no planejamento financeiro, a gente aplica essa metodologia e funciona com todas. Vai funcionar com você também. E se você quer otimizar ainda mais esse processo e não só fazer aquele simples ali da organização financeira, recomendo que você assista esse vídeo aqui. Aqui eu vou te ensinar como usar 10 minutos por semana para otimizar e muito as suas finanças pessoais. Isso aqui vai acelerar muito o seu potencial de quitar as dívidas. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!